E quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. Efésios 1, verso 4. E como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Deus maravilhoso, temos a bondade de agradecer por este dia, por esta hora, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pelo livramento, pelas bênçãos e pela oportunidade que o Senhor tem dado para nos te adorar. Adorar, Senhor, nesta mensagem manifestada do dia. Senhor, como somos gratos, como somos agradecidos pelo Senhor ter aberto nossos olhos para ver aquilo que João viu. Nós não somos aqueles que vimos, nós somos aqueles que vimos aquele que viu. É por isso que nós estamos aqui, para testemunhar da tuas grandezas, para testemunhar, dar testemunho deste ministério de Apocalipse 10, do 8 a 11. Ajude meus irmãos aqui presentes, ajude meus irmãos através da internet, que cada um possa ser alcançado com a tua misericórdia, com a tua bondade e a tua ajuda divina. Cada um tem uma necessidade, cada um tem uma dificuldade, e só o Senhor, que é um Deus maravilhoso, para resolver cada uma dessas situações. Nós colocamos tudo em tuas mãos, colocamos nossas vidas em tuas mãos, colocamos a vida dos nossos irmãos que estão também através da internet em tuas mãos. Nós precisamos da tua ajuda, Senhor, até que se desenrole essa transformação dos nossos corpos. Somos gratos pela tua presença, pela tua manifestação dentro de nossas almas. É em nome do Senhor Jesus Cristo é o que nós te agradecemos. Amém. Sentai-vos. Irmãos, os títulos são os mesmos. A gente não está para mudar os títulos. Então nós vamos colocar. O pastor Osmar, ele tem uma mensagem. Aí você já anota para ouvir ela. Vai ajudar bastante. Logos, Jesus e Brana. Aí eu quero falar de Logos, Jesus, Brana e João. O irmão Brana conta uma de suas mensagens a respeito do irmão ancião, que já era um homem bastante idoso, e quando ele viu aquele ancião subir naquela plataforma, eu creio que ele tinha de 80, 90 anos, se tremendo todo para subir na plataforma, até chegar ali. Aí o irmão Brana olhou para ele
teve dó dele. Mas quando aquele homem pegou a plataforma, que ele começou a pregar, ele falou primeiro das coisas que tinham no céu, dos astros, e depois ele desceu para a terra. E em dado momento ali, aquela plataforma não tinha mais espaço para aquele ancião. E o Mombrana olhou para aquele ancião e disse: agora eu tenho dó de mim, porque a unção tinha pegado aquele ancião. E eu ficava me deparando e pensando, como pode, o que aquele homem falou dessas grandezas que há no céu. E quando a gente olha para o céu, a gente vê só as luas, os astros, os anjos. Mas hoje eu quero falar deste Deus, ele ainda quando não era Deus, quando ainda não tinha nada para o adorar, ele simplesmente era um Deus Espírito, porque o Mombrana conta que ele só foi Deus depois que ele criou os querubins, os serafins, as hostes celestes. Então ele passou a ser Deus, porque antes ele era só o Espírito de Deus, e a palavra Deus é um objeto de adoração, né? Então eu quero falar desse Deus antes que ele fundasse a terra. Foi isso que Jesus falou em São João 1. Ele estava dizendo que aquela alegria, aquela glória que Deus tinha dado a ele antes da fundação do mundo. Então a gente pode ver que Deus, na mente dele, ele já tinha visto todas as coisas. Ele já tinha visto a rebelião que houve ali no céu para ele expulsar Lucifer e seus anjos caídos. Ele já tinha visto Adão sendo formado à imagem dele. Ele já tinha visto ele formando o homem do pó da terra e soprando em suas narinas, dando aquele fôlego de vida. Ele tinha visto já Adão caindo. Ele tinha visto já ele mesmo saindo daquele logos, se tornando carne e se manifestando para poder redimir a sua criação caída. Ele já tinha visto os mensageiros, o Espírito Santo ver tudo na mente dele, irmão, tudo na mente dele. Ele já tinha visto os mensageiros durante 7 eras e ele fazendo esse trabalho de intercessor. Aí ele também tinha visto quando o último eleito entrasse, aí daria a redenção, o reclame daqueles nomes que tinham estado no livro da vida do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo. Você pensar que é um Deus tão maravilhoso, que ele é onisciente, onipresente, que ele sabe todas as coisas, todas as coisas. Então não tem hoje que a gente pode lembrar da primeira e segunda etapa, que a gente podia pegar uma literatura, e quando nós descobrimos o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, quando nós descobrimos que tinha um profeta na Bíblia, quando nós descobrimos que o espírito de Elias estava sobre Mombrana para restaurar esta doutrina apostólica que tinha se perdido nas eras da igreja, aquilo animou tanto o nosso coração, irmão, que a gente pegava essas literaturas e saía para evangelizar, né? A gente saía para evangelizar e mostrava para as pessoas, e as pessoas elas aceitavam de bom grado. Elas aceitavam o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo de bom grado. Eu batizei, cheguei a batizar centenas de pessoas.
Centenas de pessoas eu batizei. Deus é o meu testemunho. E pregando e mostrando as pessoas interessadas naquilo. E você mostrava que uma mulher não poderia ser pregadora, não pode ser uma pregadora. E quem tinha falado era o apóstolo São Paulo, mas quem tinha dado a luz era o Elias, que tinha que vir para restaurar todas as coisas. As pessoas aceitavam de bom grado. Aí, essa era a primeira e segunda etapa. E quando no ano 2000 explodiu, isso tudo estava na mente de Deus, tudo Deus viu. Deus viu cada mensageiro, Deus viu cada eleito de cada era para manifestar naquele grupo daquele mensageiro. Deus viu o último mensageiro entrando, que é o sétimo anjo, para revelar todos os mistérios. Deus viu o irmão Brana saindo de cena, aí entrando em cena, primeira e segunda etapa. Deus viu tudo isso. Aí esse grande evangelismo que o pastor Joaquim Gonçalves fez, não somente no Brasil, mas através de 7 nações vizinhas, tudo estava na mente de Deus. E Deus viu também João. A gente não tem como a gente não citar o nome dele. Não tem, se ele tivesse aqui presente, porque várias vezes ele corrigia, porque não era tempo da gente mostrar. Você vai ver que ele vai pregar essa mensagem. O Logos, Jesus e Brana, mas era o Logos, Jesus, Brana e João. Hoje a gente pode colocar João. Hoje a gente pode colocar o ministério de João. Hoje a gente pode colocar o ministério de Osmar Brana, porque João é o ministério, mas o ministério tem que ter uma pessoa. Deus é incapacitado, porque Deus é espírito, como eu falei, lá na eternidade ele era espírito. Então ele viu este Osmar Brana, Deus usando o corpo dele, para ele comer este livrinho e profetizar outra vez. E até, meu irmão, que quando nós recebemos isso, quantos de vocês receberam a primeira fita? Quantos de vocês receberam o primeiro CD? Que primeiro foi fita, era fita cassete. Se você quisesse ver a imagem, um culto do pastor era aquela fita grande, quase desse tamanho, cassete, não sei se vocês lembram. E também tinha a fitinha, e quando você tocava aquilo ali, a alma, eu lembro que a mensagem que eu recebi foi: o Cordeiro saiu do trono. Eu recebi a obra do Nicolaíta. Aí mais junto eu tinha o último eleito entrou, né? Aí eu fui ouvir aquilo invadiu a minha alma. Aquilo me trouxe um êxtase tão grande, aquilo me trouxe uma unção tão grande, que eu passei uns 3 dias ouvindo, noite e dia, sem dormir. Pensa só como eu fiquei contagiado. E eu recebi aquilo e logo comecei a passar para os meus irmãos. Ali onde eu morava, no Marabá, era em 2003, pela metade do mês de setembro, por aí assim, setembro, outubro, novembro, por aí assim. E mostrei para os meus irmãos, e quando eu mostrava, meus irmãos criam. Eu mostrava: olha aqui, o Cordeiro saiu do trono, meus irmãos, na mesma hora, isso é verdade. E quando eu mostrava, o último eleito entrou, isso é verdade. Eu só sei, meus irmãos, que nós saímos mais ou menos 15 pessoas da igreja, porque nós cremos nisso. Mas você vê, meu irmão, que aquela facilidade era Deus fazendo o chamamento. Deus estava chamando. É por isso que a Bíblia diz: muitos são chamados e poucos são escolhidos. Então ele estava chamando, e as pessoas vinham, e as pessoas ouviram. Quantidade de pessoas! Se você fosse ver o ministério do pastor Osmar, quando começou, ainda tinha bastante pessoas, e as pessoas foram aceitando, mas era Deus chamando para depois ele fazer a seleção. Aí depois que ele entregou todo o recado, e Deus foi apertando, porque se as pessoas tivessem logo o conhecimento de Deus, essa mente que estava em Deus,
e tivesse ouvindo a mensagem do pastor com a alma. Olha, irmão, quero dizer uma coisa para vocês. Assim como a mensagem do irmão Brano, o 7º selo, foi o silêncio, foi o mistério, que era o ministério dele obrando misteriosamente, que não foi entendido, e depois o irmão Brana começou a entender, começou a explicar, começou a mostrar. Então Deus teve que tirar o irmão Brana, porque se Deus não tira o irmão Brana, e Deus sabendo tudo isso, eu estou falando que Deus já tinha visto isso tudo na mente dele, e ele tirou o irmão Brana, porque esse não era o ministério do irmão Brana, e esse não era o ministério do mensageiro de primeira e segunda etapa. Esse era o ministério do mensageiro de Apocalipse 10, do 8 a 11. Ele que ia comer o livrinho e ia mostrar o que foi o 7º selo para nós. O que foi? Ele que revelou os demais selos. Era esse ministério que mostrou para nós. Mas depois da partida dele, meu irmão, agora não adianta você querer explicar. Não tem como você explicar. Só o eleito crê. Ficou escondidinho. Assim como o ministério do irmão Brana ficou escondido, assim o ministério de João ficou escondido nesse CD. Pega ali um CD, por favor, que está dentro da minha bolsa ali. Eu gosto de pregar com CD. Eu gosto de estar dando testemunho desse CD. Tá bom? Então, meu irmão, ficou escondidinho. É por isso que ele vinha pregando. Você sabia que ele pregava as mensagens, pregou inúmeras mensagens. Ele tem mais de 3.000 mensagens, muitos títulos que Deus dava para ele. E você vai ver que aquilo nem ele sabia que ele tinha pregado. Tem mensagem que Deus permitiu o pastor Osmar esquecer. Tem mensagem que Deus permitiu nós esquecermos de voltar a ouvir outra vez, porque teria um tempo e uma necessidade de nós voltarmos lá do ano 2000 para cá, a ouvir novamente. E eu quero dizer uma coisa com toda pureza. Eu acho que está lá naquela minha outra bolsa dentro do carro. E com toda a pureza da minha alma, eu vou dizer para vocês: se nós sabemos que, se nós formos contar de 48, né? 48 a figueira brotou, Israel. Se você vai contar de 48, você conta, era 88, mas ele veio em 63. De 63 a 2003 faz 40 anos. Então, o livrinho foi dado para João no ano 2000. Você conta do ano 2000, né? Essa mensagem ele foi a ponta dessa lança, né? Para a primeira e segunda etapa, para a terceira etapa. E você pode ver que João pôde nos mostrar esses posicionamentos, não tem como. Então esse livrinho de 2002 a 2040. Aí quando é no ano 2024, no começo de 2024, Deus recolhe o nosso mensageiro. Então de 2024 você vai ver para 2040 falta quantos anos? 16 anos? 15 anos? (16 anos de 2024, mas nós estamos em 2025, falta só 15 anos, né? Mas isso abreviado. Eu creio que o eleito, ele não descansa nisso. Eu creio que o eleito descansa na palavra, e o coração do eleito. Vocês querem que eu diga uma coisa para vocês? A noiva, ela está preparada para o arrebatamento. Ela está preparada. Ela não vai preparar. Ela já está preparada, né? Se falta algum atavio, mas é através desta mensagem. Não tem outra mensagem. Então, se nós formos até 2040 e Deus não vir por um destes dias nos buscar, nós temos alimento.
E se passar de 2040, como Deus fez com Israel, Deus disse para Abraão que eles iam ficar peregrino por 400 anos. Mas ele tardou mais um pouquinho, não foi? Eles saíram com 430 anos. Você compreendeu? E se Deus tardar mais um pouco, que eu creio que Ele não tarda, não tem como, mas se Ele tardar, nós temos alimento. Nós estamos despreocupados acerca de alimento. Deus viu na mente dele todas estas coisas, antes mesmo que Ele fosse Deus. Aí tu diz o quê? Antes que Ele criasse um átomo, antes que Ele criasse uma molécula, antes que Ele criasse os astros, antes que Ele criasse os anjos, o Cordeiro de Deus já tinha morrido. Mas você sabe que o Cordeiro de Deus morreu no espiritual antes da fundação do mundo. Quando ele morreu ali, antes da fundação do mundo, ele tinha colocado o nome dos mensageiros naquele livro, ele tinha colocado o nome do último mensageiro, do sétimo anjo naquele livro, e nós já estávamos, João já estava representado naquele último, porque aquele livrinho que Jesus Cristo morreu antes da fundação do mundo, aqueles nomes que estavam aqui eram os nomes de cada eleito, era o nome de cada mensageiro, era o nome de João que estava ali, juntamente naquele livro. Então, este é um plano maravilhoso. Isto aqui nos traz segurança, não tem por que a gente temer, não tem por que a gente ficar preocupado, a gente tem cada vez mais se alicerçar. E hoje não tem, como eu estava dizendo, não tem como você passar isso para outra pessoa, não tem como você explicar. É igual os pentecostais, você chegava para os pentecostais, mostrava o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, ele olhava e dizia: não, mas é Pai, Filho e Espírito Santo. Mas você mostrava mais de 4 registros batismais, 5 registros batismais, e mesmo assim, você mostrando os discípulos batizando, né, e efetuando o batismo sendo efetuado neles, eles ainda não criam, ficavam com Pai, Filho e Espírito Santo. Você mostrava para os crentes da primeira e segunda etapa que o Cordeiro tinha saído do trono, primeiro selo 51, que a intercessão tinha acabado, a brecha 212, mas mesmo assim eles continuam dizendo que o Cordeiro está no trono de intercessão. Agora Deus não está mais trabalhando nem mexendo com o povo de primeira e segunda etapa. Deus está trabalhando com o povo depois da partida do mensageiro, com o povo que se diz da terceira etapa. Quando você diz para eles: amassa o play, ouve novamente, eles podem ouvir, mas não entendem. Mas quando o eleito se depara com isto aqui, aquilo encaixa nele, aquilo abre o entendimento dele, aqui ele começa a entender o que estava na mente de Deus e o projeto de Deus, e que Deus fez através de todos esses mensageiros, e que Deus fez através de Brana, e o que Deus fez depois que João comeu este livrinho para manifestar esta noiva que está aqui. E saiba de uma coisa, que tudo que Jesus passou, os discípulos passaram. Jesus foi esbofeteado, Jesus foi zombado, bateram nele com porrete, ele não abriu a sua boca, como ovelha muda perante seus tosqueadores, tinha que cumprir a Bíblia. E é por isso que o apóstolo São Paulo fala lá em Efésios capítulo 5, do versículo 5, do capítulo 5 ao versículo 22 em diante, que assim como ele se entregou pela igreja, a igreja se entregou por ele.
A igreja, assim como ele se entregou e foi a zero no Calvário, assim a igreja foi a zero na era das trevas, na era do boi. Eles eram martirizados, eles eram sacrificados, eles eram zombados, eles eram jogados nas fogueiras, na arena com leões. Então agora acontece a mesma coisa. Assim como zombaram de Brana, chamaram ele de telepata, chamaram ele de feiticeiro, assim se repetiu com João. Chamaram de tudo que é nome, e agora se prepare que é a nossa vez. O que João passou, nós passamos. O que Brana passou, João passou. Mas tudo isso estava na mente de Deus antes que o mundo fosse formado, antes que Deus fosse Deus. Então deixa eu começar aqui um pouquinho, senão eu fico só falando. Então ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo, né? Antes que o mundo fosse criado. Vamos ver aqui. Cristo é o mistério de Deus revelado no parágrafo 102. Agora o mistério oculto de Deus, ele tinha antes que o mundo começasse. Agora, atrás, na parte profunda da mente de Deus. Você sabe qual é a parte que Deus manifestou nos últimos dias? Nós somos aquela parte que nós estava na profundeza da mente de Deus. João estava nessa parte profunda da mente de Deus. Apocalipse 10:7 estava nessa parte profunda da mente de Deus. É por isso que ele rejeitou Lutero, é por isso que ele rejeitou John Wesley, é por isso que ele rejeitou os pentecostais. Em casamento e divórcio fala isso, porque eles o rejeitaram. Quando ele veio ter um ato sexual mais profundo, e eles refutaram aquilo, Deus repudiou eles. Deus repudiou também primeira e segunda etapa, quando Deus veio dar essa parte mais profunda, que era esta mensagem do sétimo anjo, profetizada novamente por João. Quando ele veio dessa parte mais profunda, primeira e segunda etapa, rejeitou. Agora Deus está dando essa parte mais profunda da mente de Deus. Isso aqui, meu irmão, não é a voz de um homem. Isso aqui é a voz de Deus, simplesmente Deus usando a corda vocal de um homem. Como você pode negar uma coisa dessa? Como eu posso negar uma coisa dessa? Você viver sem isso é morte espiritual também. Deus te rejeita. Aí continuando, havia algo que ele estava tentando e ia realizar. Ele teve um motivo ao fazê-lo, ao fim de deixar a si mesmo ser expresso. Deus queria se expressar, porque primeiro não havia nem mesmo a lua, estrela, átomo, molécula ou nada. Ele era Deus, porém ele não era exatamente Deus naquele tempo, porque Deus é um objeto de adoração. Então ele nem era Deus, ele era só Espírito. Ele precisava de toda essa hoste, celeste, de todos esses arcanjos. Ele precisava da manifestação de Jesus Cristo, dele vir em carne, para poder pagar este preço do pecado, e poder manifestar o meu mensageiro, e poder manifestar o sétimo anjo, para revelar os mistérios de Deus, para João vir com este livrinho e expressar este pensamento. Você sabia que esta é a palavra falada de Deus? A palavra falada de Deus está aqui, é estes trovões revelados. E quem é estes selos? É Cristo. É Cristo. Agora sim, Deus pode ser adorado por sua esposa. Deus pode ser reverenciado por sua esposa. Aquilo que lá no princípio ele não podia, porque ainda não tinha trazido nem ele mesmo à existência, nem ele mesmo para poder entrar naquele corpo de carne, para poder manifestar nós esses atributos que estavam nele.
Hein? Porque nele, o Mombrana diz aqui, vou continuar, um átomo, molécula ou nada, ele era Deus, porém ele não era exatamente Deus naquele tempo, porque Deus é um objeto de adoração e não havia nada para adorá-lo. Então, em sua grande mente, ele desejava que estes atributos fossem expressos, e nele estava amor, nele havia de estar o Pai, nele havia de estar o Filho, nele havia de estar Salvador, nele havia de estar Curador, nele havia de estar o sétimo anjo para revelar, nele estava João comendo o livrinho para poder nos expressar. Agora nós estamos aqui para o adorá-lo. É por isso que Deus é Espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Nós não estamos só adorando em Apocalipse 10, de 8 a 11, que isto é a verdade a mais pura realidade. Se tem uma coisa que é tão real, é esta mensagem. Se tem uma coisa, mas nós não estamos adorando só em letra, nós estamos adorando em espírito, porque o Espírito é Deus. E este Deus que estava em Brana, que é o anjo forte, que foi a vinda do Filho do Homem, este Deus veio de outra forma, mas é o mesmo sétimo selo, desceu aqui no ano 2000 novamente e comeu este livrinho para poder esclarecer aquilo que foi proibido de Brana esclarecer. Irmão, a mensagem, a igreja do novo nome, a esposa do novo nome, não é a esposa da América. Essa mensagem não era para a igreja americana. A igreja americana até hoje não sabe nada do novo nome, não sabe nada do sétimo selo, não sabe nada destes 7 trovões, não sabe nada que João tinha que comer este livro. Não era José que tinha que comer o livro. José, ele tinha que pegar, distribuir essa literatura para chegar na mão deste João, e este João pegar esta literatura. Eu creio que foi o pastor João Bispo que falou isso, e preparar este alimento. Então, nós somos isso, irmão. Esta imagem de Deus expressa, aí continua, nós já vimos expressar, ele estava em Deus. Ele estava em Deus. Aí vamos sair deste Deus Espírito. Aí o que foi que ele fez? Irmão Brana diz que se desprendeu um halo, se desprendeu uma luz branca. Essa luz branca, uma coluna de fogo, da coluna de fogo uma teofania. Não vá pensar que é 3, diz o pastor Osmar, é um só. A coluna de fogo, a luz branca é a mesma coluna de fogo, que é a mesma teofania que apareceu ali para Abraão como Melquisedeque, este sacerdote que levou pão e vinho e Abraão, a Bíblia diz que pagou dízimo de tudo aqueles despojos. Aquilo era Deus numa teofania, Deus de Logos se tornando carne. O homem veio de espírito a carne, ele não pôde logo vir de espírito a esta teofania, a este corpo glorificado. Não, ele teve que vir de espírito a carne. Para quê? Porque Deus saberia que o homem precisava passar por este processo de queda para Deus manifestar estes atributos até chegar aqui nos confins da terra com esta última mensagem de João, que não é para juntar incrédulo, não é para juntar pessoas que não crê, manufaturado, mas é para um povo genuíno, um povo que crê em João, e crer em João é crer em Deus. Aí vamos ver aqui então a crueldade do pecado no parágrafo 40.
Irmão Brana diz assim: e agora nós observamos via a existência de uma pequena luz branca. Nós a chamamos como um halo. Aquilo era o Filho de Deus, o Logos, que saiu de Deus no princípio. Você vê tudo isso? Aí diz: então, como que ele estava ali? Ele, em sua mente, ele começou a pensar como o mundo seria, e esboçou todo este quadro em sua mente, e ele disse: haja luz. E aquela primeira luz foi a palavra falada de Deus. A primeira luz foi o Logos. Antes que houvesse criado um sol, Deus já tinha criado o sol. Ele já tinha criado este Cristo. Ele já tinha criado este Logos. Ele já tinha criado esta teofania. Esta teofania não é outra pessoa a não ser o mesmo Deus, para se fazer tangível, para se fazer apalpável, para se manifestar nessa carne. Jesus Cristo Jesus não é outra pessoa a não ser o próprio corpo de Deus. Irmão, se você vê isso, se você tem a mente da esposa, hoje eu posso dizer, meu irmão, eu quero dizer uma coisa serenamente para os meus irmãos. Olhe, eu posso dizer, como o irmão Brana disse, tem um ministério aqui que tem acompanhado esta semana. Ele está aqui a semana toda, e eu duvido que vocês estejam percebendo. Ele falando com a igreja americana, e lá embaixo ele fala: olha, se alguém vê isso, diga: eu creio, não rejeite. Então nós não estamos aqui como aquele que viu, que cada pregador, cada pastor quer puxar para si, né, irmão? Eles querem dizer: não, eu vejo. Não, você não viu nada. Você tem que ver aquele que viu. Nós somos aqueles que vimos aquele que viu primeiro. Quem foi que viu primeiro o Cordeiro fora do trono? Quem foi que viu primeiro a intercessão acabar? Quem foi que viu primeiro a era terminar? Quem foi primeiro que viu a vinda do Filho do Homem? Quem foi primeiro? Quem foi primeiro que viu as revelações que estavam contidas dentro deste 7 selos, Laodiceia 38? Quem foi que viu primeiro? Nós somos testemunho daquele que viu. Quem viu foi João. E quando você vê, quando você entende, irmão, você começa a olhar como João olhou. Você começa a enxergar como João enxergou. Você começa a entender como João entendeu. Porque aquilo não era os olhos naturais. Eu sempre falo isso. Aquilo não era olhos naturais do homem. Aquilo não era a mente natural do homem, cansado e fraco. Não era. Aquilo era a mente de Deus. Isso parece loucura. E para você ver também, você tem que ter essa mesma mente. Aí você vê o que estava na profundeza de Deus, na mente de Deus, no profundo de Deus. Você começa a entender e você não duvida, você crê. Você começa a ver este ministério do ano 2000, que era, irmão, eu não posso falar do ministério de 63 para 65, porque eu não vivi. Eu posso contar a história, mas eu estou testemunhando de algo que é real, algo que foi Deus manifestado aqui no nosso tempo, nesta era da noiva, nesta era da esposa, que deu testemunho daquilo que o 7º anjo omitiu. Por que ele omitiu? Porque ele foi proibido falar. Então, irmão, se Deus disse, irmão Brana chegou a expressar, quando Deus falou para ele que não era para ele dizer a ninguém, ele disse: pois eu vou levar essa terceira etapa no meu coração. Irmão, quem é que anda no coração de outro a não ser Deus? Deus tirou aquilo do coração de Brana e trouxe no ano 2000 no coração de Osmar Brana. Tudo aquilo,
Então as pessoas hoje ainda estão mais abismadas com isso, achando que era só uma sabedoria que Deus tinha dado ao homem. Eles achavam que simplesmente era uma simples comparação de parágrafos. Meu irmão, isso não era, isso era Deus unindo os cabos soltos. Aqueles cabos que o irmão Branham uniu e que ninguém mais pôde acertar. Não teve nenhum ministro da América do Norte, da igreja americana, da noiva americana, o que foi que eles vieram trazer? Irmão, quando eles vieram trazendo uma ressurreição isolada, dizendo que o sétimo anjo teria que ressuscitar para revelar o sétimo selo. Irmão, quem anda perto é os que ficam mais cegos. Pela graça de Deus, nós, irmãos, nós somos agradecidos, nós somos privilegiados por nossos olhos não estar cegos quanto a estas verdades de Deus. Vi quem andou com o irmão Branham, vi quem estava no pé da montanha e que saiu de lá orando no nome de Branham. Quem foi que andou com ele? Quem foi que viu ele abrir todos aqueles selos? Aquele cordeiro, aquele Deus de pé ali no tabernáculo Branham, e eles não viram. E aqui esse mesmo Deus se apresentou aqui, comeu conosco, andou conosco. Mas nós não estamos aqui só para testemunhar disso, como T.L. Osborne testemunhou. Disse: Deus andou pelas nossas praças, pelas nossas ruas. Mas não dê atenção a algumas coisas que ele falou, que não bate, dizendo que ele era profeta. É o mesmo espírito agora desses ministros, querer negar que João é profeta e mensageiro da esposa. Dizer que nós estamos seguindo um defunto. Irmão, o primeiro a morrer foi Jesus e ressuscitou. Paulo morreu, que na verdade ele dorme. Um cristão não morre, ele dorme. Deus o tomou. Mas até hoje a gente cita sobre Paulo. A mensagem de Paulo está viva. Quem veio reviver a mensagem de Paulo? Elias. Mateus 17:11. Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Então Elias veio e reviveu, tirou da história, restaurou. A mensagem de Branham até hoje, Branham passou para o Senhor, passou, mas a mensagem dele está viva. João Osmar Branham passou para o Senhor, passou, mas ai dessa mensagem se passar de nós. Essa mensagem ela não passa da noiva. Essa mensagem ela para no coração do eleito, como Jacó teve aquela luta com o anjo. Ele brigou com o anjo, ele lutou com o anjo. Ele disse: eu não vou deixar tu ires, porque estava já amanhecendo, já era a hora do rapto. É o horário que nós estamos aqui brigando. Tu não vou deixar tu ires, sétimo anjo, enquanto tu não me abençoares. Foi ali que ele teve a mudança de um novo nome. Irmão, nós podemos ter escutado este novo nome desde 20 e poucos anos, ouvindo o pastor pregar de novo nome. Mas agora que veio realmente o esclarecimento dentro da nossa alma e recebemos o novo nome, e só quem sabe o valor deste novo nome é quem recebe. Lá ele recebeu e nos explicou. Agora que a coisa desceu dentro do nosso coração, dentro dos nossos corações. Deixa mais um pouquinho aqui a crueldade do pecado. Olha só, 51. Vamos chegando lá devagarzinho. Então ele simplesmente não podia deixar aquilo daquele jeito. Ele tinha que deixar algo com aquilo. Então ele disse: façamos plural, o homem, plural, a nossa imagem. Façamos o homem a nossa imagem. Então você pode ver que Deus já tinha criado aquela imagem dele. Olhe que primeiro foi criado a imagem de Deus. Quem é a imagem de Deus? É aquela luz branca, é aquele logos, é aquela teofania. Aquela era a imagem, era um corpo. Teofania, corpo teofânico, é um corpo que aparece, é um corpo que desaparece.
Aquela teofania que guiava o povo de Israel no deserto, é a coluna de fogo à noite e a coluna de nuvem de dia, para eles se protegerem do sol. Então Deus criou primeiro a imagem dele, para ele poder, façamos. Com quem Deus estava falando? Ele estava falando consigo mesmo, ele estava falando com aquele Logos que já tinha saído dele, porque antes ele não podia criar, estava na mente dele, mas tudo no Espírito, porque Deus é o Espírito. Então ele teve que criar aquela imagem, aquele Logos que saiu dele, para ele dizer: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Irmão, Deus já estava vendo um plano futuro. Ele tinha que fazer este homem, para este homem cair, para ele poder se manifestar aqui no meio entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. Na era zero ele apareceu. Ele era aquela pedra de coroa para os judeus, para os seus, mas os seus não receberam, porque Deus tinha um propósito com a sua esposa. Deus tinha um propósito com o gentio. Aquele mesmo corpo, ele tinha que vir num processo, redimir este corpo, porque, irmão, Deus queria ser homem como nós, com problema, com dificuldade, hein? Como o irmão Brana teve. E você vê o plano de Deus. Deus vem, morre, ressuscita, vem de forma de coluna de fogo, passa naquele corpo, aquele mesmo corpo teofânico que ele veio ali com Melquisedeque, um corpo que aparece e desaparece. Então ele veio através de 7 eras da igreja, intercedendo até chegar nesta última era no plano dele. O plano dele era se aproximar do homem. O plano dele era Deus manifestado num homem nascido de sexo, mas que tinha sido redimido por ele. É por isso que a Bíblia diz: veio para os seus e os seus não receberam. Os seus não receberam, mas deu-lhe o poder de todos aqueles que foram feitos filhos de Deus, a qual não nasceram nem da carne nem do sangue. Você, para nascer dessa mensagem, você não foi nascido da carne nem do sangue. Você foi nascido de Deus. Deus branco, destes 7 trovões, desta terceira puxada. Então, este Deus veio com este plano perfeito e trouxe aquela imagem, aquela deidade. Quando o anjo forte desce ali do céu, era a deidade, era aquele Logos, era aquela teofania, era aquele filho. Irmão, se a gente vê, só muda de nomes, mas Deus é o mesmo personagem, é o mesmo Espírito Santo, todo, sempre. Desde o antigo é o mesmo, só muda, é tão fácil, hein? Aí ele muda de Deus em carne, vai para Logos, de Logos, teofania, intercessor, por 7 eras da igreja, intercedendo. Ele morreu aqui, ele pagou o preço da nossa remissão, dos nossos pecados, ele pagou, mas o Cordeiro tinha que se assentar e ficar intercedendo aquele último eleito, que era Abraão, entrasse. Quando o Abraão entrou, ele desceu já de outra forma. Desse filho de Deus, ele se fez filho de homem. De filho de homem, ele se fez de anjo forte. De anjo forte, ele se fez em um livrinho revelado, um livrinho comestível. Aí vem João, pega este livrinho. Aí veja, irmão, vamos voltar aqui um pouquinho. Você presta atenção. Esse mesmo Deus, depois que ele revelou, ele voltou naquela forma de coluna de fogo durante 40 anos. Tu diz o que, pastor? Você pode prestar atenção, como a Brana diz, que o tipo de Israel é o tipo da noiva. O que Israel passa lá no deserto, que era para ser 3 dias, hein? Mas foi 40 anos,
40 anos, Deus tinha que dar uma oportunidade para este povo aqui, da América do Norte. Você não é agradecido, irmão? Nós somos agradecidos. Não importa a alimentação que a gente coma, se um come uma alimentação melhor, isso não é o valoroso, isso não é o de maior valor. O de maior valor é esta apreciação, este amor, é essa majestade de Deus. Pelo amor de Deus tão grande, irmão, isso desfaz depressão, isso desfaz as dívidas, não é verdade? Que o pessoal hoje só pensa na dívida. Isso, quando tu entra na presença de Deus, tudo isso desfaz. Tudo isso desfaz. Irmão, Deus, esse Deus, ele é tão grande. Então ele veio, ele habitou ali no sétimo anjo em plenitude. A divindade de Deus, o anjo forte desceu ali. Era Deus manifestado numa carne para revelar. Então, quando ele partiu em 65, ele voltou àquela forma novamente, de coluna de fogo. Primeira e segunda etapa, Deus tratando só no espírito. Por isso que chamou várias pessoas. A gente tem até, parece do irmão Martim, aquela coluna de fogo, e eles queriam ver uma coluna de fogo na cabeça do pastor Armando. Nunca eles iam ver, porque ele tinha comido aquela coluna de fogo. A coluna de fogo é o mesmo Jesus, a coluna de fogo é o mesmo Espírito Santo, a coluna de fogo é o mesmo anjo forte, a unção. Aquilo agora estava, João comeu, e depois que ele comeu, aquele Logos, aquele anjo forte, aquele filho prometido, materializou em carne humana. Então aquilo ali não era homem. Agora em você também, para entender isso, não é homem. Isso não é algo imaginário. Isso é algo que Deus viu antes da fundação do mundo e nos elegeu e nos predestinou para crer nesta voz. Quantos for contra isso vão cair. Quantos for contra, chamar esta voz de defunto, chamar essa voz que é uma voz de um homem, eles precisam voltar atrás e arrepender. Eu tenho muitos parágrafos aqui, irmão, mas eu vou ler só o último aqui, tá? Senão não dá, o meu tempo está passando. Olha ali, eu vou ler aqui, esse último aqui, Cristo, mistério de Deus revelado, 380. Ali dentro havia de vir um tempo, quando ele pudesse ser expressar na plenitude da sua divindade, na sua divindade, deidade, através de sua igreja, ter a preeminência em sua igreja. Oh, que coisa! O quê? O homem ungido, agora um povo ungido. Era Martim Lutero ungido, depois o povo ungido. Deus recolheu o John Wesley ungido, depois um povo ungido. Agora você pode prestar bem atenção que quando Wesley, dentro da era, Deus recolheu ele e o povo. Os que ficaram, Deus soltou uma praga. Só que aqui, meu irmãozinho, você tem que ver que nós não estamos na era, nós estamos na era da eternidade, na era da noiva. Aqui, esse ministério, ele é idêntico. Você vai dizer, mas o que, pastor? O que é que o senhor está falando? Esse ministério é idêntico de Moisés. Tu pode jogar para Brana. Tu pode ver Moisés e Josué, Jesus Cristo, Jesus e o Espírito Santo. Jesus, Moisés, o Espírito Santo, Josué. Você vê Brana, mesmo ele fazendo o papel de Josué, preste bem atenção. Deixa eu corrigir aqui uma coisa. Agora vem, interessante isso. Então eu preguei uma mensagem, que já umas 2 mensagens que eu corrijo, porque aquilo vem na minha cabeça e aí eu fico aquilo na minha cabeça até eu corrigir. Então deixa eu corrigir aqui. Eu falei numa mensagem paradoxal, mas essa palavra paradoxal não existe, existe paradoxo, tá bom? Então, às vezes Deus até deixa, né, a gente falar uma palavra dessa, é que a gente não tem tanto estudo. O que eu sei fazer é crer, entendeu? E não quero aprender nada, deixa eu ser assim mesmo. Se Deus me quisesse estudioso, eu teria estudo, eu seria universitário e Ele não ia me escolher para mim crer, porque não estou professando que sou nada, meus irmãos.
Nenhum de nós, nenhum eleito professa que é nada. Nós já estamos agradecidos por ser um predestinado para ver estas coisas. O que Brana revelou, o que João viu, e nós vimos o que João viu. Tá bom? Nós somos aqueles que vimos aquele que viu. Você está alegre por isso? Aí ele soltava, né, o pastor Osmar, o Espírito Santo nele, dizia assim: ô meu irmão, vá também, ministro, vá, pastor, toma lá o livrinho. Irmão, o livro já estava nele. Ele já tinha comido. Olha, os pastores querem voltar para... Não adianta, vai lá, tu vai te perder, meu irmão, nessa estrada. O livro está nele, agora o livro está aqui nessa voz. Ainda há tempo. Ainda há tempo de você voltar atrás, hein? Se retratar com esse Deus não é comigo. Se retratar com este Deus, para ele voltar a tirar as escamas desses olhos, como ele fez de Paulo. Tá bom? Então era Brana ungido. Depois, com a terceira etapa, não teve o povo ungido. Nós tivemos primeira e segunda etapa de Brana. O homem Brana em primeira e segunda etapa como evangelista. Depois a primeira e segunda etapa com o ministério evangelista, que não crê no sétimo anjo, que foi revelado. Eles vão até 6 selos. Mas o livro dele mesmo mostra 7 selos. Mas eles conseguem ver só 6, porque eles estão com a mensagem do irmão Brana de evangelista. O ministério profético foi ordenado a João comer, só ele. Lá não diz, ô Joãos, é como diz, façamos o homem a nossa imagem. É 2, mas lá no 27D, criou Deus o homem à sua imagem, porque Deus trata com uma só pessoa. Deus não trata com 2, é só com um. Você sabe que parece que a gente está louco. A mentalidade do cristão parece que é uma loucura. É muito fino para você compreender isso. Não é com a mente nossa. Não tem como é que você pode ver isso, que é um só João. Quando o pastor Osmar mandava os pastores comer, mas os pastores tinham que ter revelação que tinha que comer através da voz dele pregada, hein? João come o livro e profetiza outra vez a povos, nações, línguas e reis. Você sabe quando este povo do sétimo anjo, sabe quando o sétimo anjo teve este povo ungido com a terceira etapa? Agora aqui no Brasil. Porque Deus levantou este ministério que representa a esposa, mas tem que ser através de um homem, porque mulher não fala, mulher não prega, e Deus não vem a sacerdote, Deus vem a profeta. É outra coisa muito melindrosa, meus irmãos. Eles não conseguem ver que João é profeta, mesmo a Bíblia mostrando que João profetiza novamente. E quem é que profetiza? Ele não tem um assim diz o Senhor próprio. O assim diz o Senhor não é dele. O assim diz o Senhor é de Brana. Nós não temos o assim diz o Senhor próprio. Nós não comemos o livro propriamente, mas nós cremos naquele que comeu. Então quando a gente crê, você crê naquele que comeu, então você é um com ele. Amém? Então deixa eu encerrar aqui, meus irmãos. Que coisa! O que? O homem ungido, agora o povo ungido. Que coisa! Para trazer de volta a noiva ungida e o noivo ungido. Agora está aqui o esposo ungido e a esposa ungida. Agora a gente se torna um. Amém? Nós somos um com o esposo. Você crê nisso? O esposo, ninguém vê o esposo, mas ele está aqui. Ele está aí através da internet. O esposo está em você. Você espera esse filho prometido nos ares? Ele está em você. Hein? Aí, irmão, vamos parar aqui. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo.